se o governo, quando estava com expectativa de continuar, estava com expectativa de passar uma quantidade de anos maior, não estava preocupado, imagina agora que já vai sair daqui a 45 dias. Agora é que não quer nada com nada mesmo, lamentavelmente. Eu acho até que o presidente Lula e a equipe, inclusive de transição, que está tratando da área da saúde, tem que fazer uma certa intervenção nessa área. Tem que chamar o pessoal da saúde e dizer, olha, nós não podemos passar 45 dias sem ações concretas contra a pandemia. Nós não podemos passar 45 dias. Nós estamos vendo um crescimento, eu digo até para você, assustador do número de casos, do número de exames realizados em farmácias, exames realizados nas clínicas, no laboratório, no SUS, em todos os estados. Não tem um estado que esteja mais, o estado que apresenta o número maior, porque está testando mais. Porque uma das coisas também que aconteceu de desmobilização é que os estados e muitos municípios deixaram de fazer os testes. E só agora, com o crescimento realmente do número de casos nas UPAs, nos pronto-socorros, nos hospitais e na rede de farmácia, mesmo sendo privado o exame, é que o governo começou a alertar para isso. Nós temos essa variante BQ1, é uma variante da Ômicron, uma variante que tem mostrado que dissemina muito rápido, que tem mostrado que mesmo as pessoas vacinadas com 4 doses podem apresentar a doença de forma mais leve. Nós tivemos já óbitos por essa variante, estamos todos os dias constatando casos positivos em todo o Brasil. Então, eu tenho receio, e eu acho que um dos principais temas da comissão, da equipe de transição na área da saúde, e eu vi os nomes, são nomes que eu conheço bem, são sanitaristas, são gestores, são ex-ministros, são ex-secretários, são pessoas capacitadas, devem chamar o Ministério da Saúde e dizer, ó, nós temos que ter ações agora, nesses 45 dias, fazendo com que as pessoas tomem as vacinas, as doses. Tem pessoas que ainda não tomou nenhuma dose. Tem gente que tomou uma dose, não tomou a segunda. Tem que tomou a segunda, não tomou o reforço, não tomou o primeiro. Não tomou a quarta dose. Tem que tomar a quarta dose, tem que incentivar todos. E já tem que começar um esquema para a quinta dose. Quinta dose é outra coisa. Não ter vacina para as crianças, já foi aprovada a vacina para crianças acima de 6 meses. Como é que não vai vacinar as crianças? As crianças estão super expostas a essa variante, como a outras variantes que venham a contaminar, venham chegar no Brasil e disseminar de forma mais rápida. Então, eu tenho realmente essa preocupação. Além da preocupação da reconstrução do Ministério da Saúde, eu lembro que eu participei com você de um programa especial tratando da saúde, ainda na campanha política, ainda no primeiro turno. Nós passamos 1 hora conversando sobre isso. Imagina como é que não está agora. Não está agora. O governo não está fazendo nada, não vai fazer nada. O presidente está desaparecido, nós estamos sem presidente. O presidente eleito é que está fazendo as vezes de presidente, né? Ninguém sabe nem como é que está a saúde do presidente, diz que é erisipela, nunca vi erisipela causada. Aqui no Ceará, erisipela não impede nem o cara jogar futebol. Tem jogador de futebol com erisipela jogando futebol, mas eu disse que o Bolsonaro não pode porque está com erisipela. Não, erisipela não, ele realmente ficou chateado, ficou deprimido, porque ele pensava que todo o esquema que ele traçou, né, com relação aos benefícios na véspera da campanha, e todo o esquema, todo o dinheiro utilizado de fake news, gabinete do ódio, isso fosse fazer com que ele vencesse a eleição. Então, o problema é psicológico, psiquiátrico. Nós já sabíamos que ele tinha problema, né, e agora, com uma situação dessa, ficou agravado o problema dele. Mas, independente disso, eu acho que a comissão tem que tratar já de reestruturar o Ministério da Saúde, principalmente porque a vigilância foi desestruturada, a parte de vacina foi desestruturada, a parte da atenção básica foi desestruturada, a parte de educação e saúde, tudo foi desestruturado. E aí, infelizmente, tem inclusive uma cearense que foi responsável por isso. Ainda bem que ela não foi eleita deputada, né, porque o Ceará deu um exemplo, Daiane, para o Brasil, porque a capitã Cloroquina tinha certeza que ia ser eleita, não foi eleita deputada federal, né? E ela foi uma das responsáveis por essa destruturação muito da saúde, principalmente na época do Pazuello, nem tanto agora com o Queiroga, porque o Queiroga era médico e entendia alguma coisa, ela ficou um pouquinho de lado. Mas na época do Pazuello, ela dava as cartas, que o Pazuello não entendia de nada, como não entende até hoje, né? Então, infelizmente, eu acho que a comissão vai ter dois papéis importantes. Acho até que essa comissão podia ter subdivisão. Eu até estou tendo a oportunidade de falar no seu programa. Eu acho que o Geraldo Alckmin e o governo tem que fazer 2 coisas com relação à saúde. Primeiro, coisas emergenciais que têm que ser tomadas agora. Então, isso tem que ser uma comissão para fazer esse trabalho agora. O outro é uma comissão de transição desse ministério para o próximo ministério de reestruturação da saúde e do Ministério da Saúde. Mas nós não podemos esperar, não podemos ficar só nessa parte de reestruturação esperando que passe 45 dias. Nós temos que ter essa medida agora. Eu acho até que o presidente Lula deve incorporar no seu discurso, por onde andar, esse tema de vacinação, eu já ouvi ele falar, esse tema da Covid, de uma forma geral, de prevenção. Eu acho que as universidades estão dando um exemplo muito importante da retomada do uso de máscaras, Daiane. Não podemos ficar sem usar máscara no ambiente público fechado, nos transportes, não podemos, isso aí tem que voltar a acontecer o mais rápido possível.
A gente está num período aqui, novembro, final de novembro, dezembro, quem sai na cidade já percebe as decorações de Natal. Eu me recordo aqui que logo quando começou a sair casos de Covid no mundo, ainda nem tinha estourado a pandemia, a gente trouxe aqui alguns especialistas e a pergunta era qual devem ser os cuidados em relação aos períodos de festa e depois, na sequência, o carnaval, porque está todo mundo muito confortável. Tomei vacina, está tudo certo, tô com... né? E quem não tomou, pelo jeito, também está confortável, porque está se reinfectando e tem esses contágios todos. A gente já sabe quais são os cuidados, né? Usar máscara, etc. Mas a atenção deve ser a mesma que a gente teve nos períodos de maior tensão, ou seja, ficar em lugares mais arejados, tomar cuidados principalmente com as pessoas mais idosas. Isso tudo a gente tem que voltar a esse alerta, mesmo com as vacinas, doutor? Sim, Daiane, mesmo com as vacinas. Claro que aquelas pessoas, aqueles grupos prioritários, as pessoas idosas, com comorbidades, as pessoas que não tomaram a vacina, que não tomaram o reforço, essas têm que ter mais cuidado ainda. Mas mesmo as vacinadas com 4 doses, essas têm que tomar cuidado, porque a doença, ela tem, essa variante tem capacidade de infectar essas pessoas. E nós sabemos que aqui acolá alguém vai complicar. Você já está tendo crescimento do número de casos diagnosticados em laboratório, já está tendo um aumento de casos. Se você for ver a manchete dos últimos dias, das últimas semanas, todos os estados mostram crescimento do número de casos confirmados e crescimento do número de pessoas internando. E algumas pessoas internando em UTI. Então, é uma gradação. Primeiro você tem os casos são confirmados no laboratório, alguns pacientes vão ser hospitalizados e outros vão para a UTI e outros vão falecer. A sequência é essa. Então, uso de máscara em lugar fechado. Nós temos agora 2 coisas para esse final de ano que preocupa bastante, que é a Copa do Mundo, que as famílias se reúnem e tem gritaria, e tem gol, e tem bebida, e tem tudo, não é isso? Então, a pandemia é uma coisa. O outro é o final de ano, que normalmente já tem as festas de Réveillon, de Natal. Então, deve existir essa preocupação.